Olá e bem-vindos a esta nossa análise. Hoje vamos mergulhar numa fonte muito particular, alguns excertos do livro Caminho. Exatamente. Uma obra bem conhecida. Sim, e para dar algum contexto, Caminho é de São José Maria Escrivá. É basicamente uma coletânea de 999 pontos máximas para meditação. Isso. Foi publicado primeiro em 1934 como Considerações Espirituales e depois na versão definitiva em 39. Certo. E a Escrivá, para quem não sabe, foi um sacerdote espanhol, o fundador do Opus Dei, e foi canonizado em 2002. O livro reflete muito a espiritualidade dele, não é? Sem dúvida. Aquele foco em encontrar Deus na vida cotidiana, no trabalho, nos deveres comuns. É isso. Então, o nosso objetivo aqui é, pronto, explorar algumas ideias-chave destes excertos. Vamos focar em temas como a vontade, o caráter, a verdade também. Obediência, estudo. E a tal vida de infância espiritual. Vamos tentar desempacotar isto um bocadinho. Vamos a isso. Olha, a obra quer mesmo provocar a reflexão pessoal, guiar a vida espiritual de quem está no meio do mundo. Os pontos são muito diretos. Sim, às vezes até desafiadores, não é? Sim, sim, procuram uma aplicação prática, quase imediata. Então, comecemos por algo que parece fundamental em caminho. A vontade e o caráter. Há um ponto, o 19, que fala em fortalecer a vontade nas pequenas coisas do dia-a-dia. Uhum. As pequenas negações. Exato. Para ser senhor de si mesmo e depois poder ser guia, chefe, caudilho. Líder, portanto. É uma progressão interessante. E logo a seguir, o ponto 20, aborda os choques de caráter. Diz que são necessários para, e cito, polir as arestas e salientes e assim adquirir a caridade. O que é fascinante aí, acho eu, é essa ligação entre o autodomínio em coisas mínimas, quase insignificantes, e depois a capacidade de liderar e influenciar espiritualmente. Não é uma visão passiva da vida interior. Não, de todo. Exige esforço constante, como diz o ponto 19, e também aceitar as dificuldades nos relacionamentos. Os tais atritos. Sim, como meio de santificação. Vai contra aquela ideia de que a santidade seria mais fácil com pessoas naturalmente dóceis, os tais dulzones e tiernos como merengues, como ele escreve de forma tão pitoresca. É verdade. E depois, a questão da verdade é abordada de forma muito, muito incisiva. O ponto 34, não tenhas medo à verdade, ainda que a verdade te acarreta a morte. Forte. Fortíssimo. E o 35 critica quem chama prudência à cobardia, dizendo que isso permite aos inimigos de Deus escalar postos. Isto liga-se àquela ideia de santa intransigência que aparece mais à frente. Ponto 398, acho eu. Sim, liga-se. Há uma ênfase muito grande na frontalidade, na coragem moral. A prudência que ele critica é aquela que evita o confronto necessário por comodidade ou medo. O tal contemporizar do ponto 54. Exatamente. E conceitos como santa intransigência e santa coação, ponto 399, pronto, são expressões fortes. Defendem a firmeza na fé, nos princípios morais, mesmo que isso signifique ir contra a corrente ou parecer duro. Parece contrastar com uma certa ideia de compromisso, talvez? Sim, um compromisso que ele veria como prejudicial em coisas essenciais. Entendido. Outro pilar parece ser a direção espiritual e a obediência. Os pontos 59 e 62 insistem na necessidade de ter um diretor, alguém que guia a alma. Uhum. Chega a comparar, no ponto 60, a santificação a construir um alcácer, um castelo, que precisa de um arquiteto. Uma imagem poderosa. E obediência é vista como essencial, ponto 615, mesmo em detalhes que podem parecer ridículos ou, no extremo oposto, heróicos, como diz o 618. E até deve ser muda, segundo o ponto 627. Olha, a obediência aqui não é apresentada como uma anulação da pessoa, mas mais como um caminho seguro, uma forma de secundar a ação do Espírito Santo, diz o ponto 62. Certo. E lembra o exemplo da pesca milagrosa no ponto 629. Pedro obedece a Jesus, mesmo contra a lógica dele de pescador experiente, e o resultado é extraordinário. Sugere que a obediência, mesmo quando parece ilógica, é fecunda. E a paz interior estaria ligada a isso? Sim, é essa obediência humilde segundo o ponto 620. Interessante. E o estudo? Como é que o estudo entra nesta equação toda? O ponto 334 afirma que não estudar, tendo responsabilidades de apostolado, significa não servir. É taxativo. É muito direto. E o 335. Uma hora de estudo para um apóstolo moderno é uma hora de oração. Uau! Isso é o... É fortíssimo, sim. E reflete totalmente a visão de Escrivá sobre a importância da competência profissional, intelectual,
Tudo isso é campo de santificação e de apostolado. Não basta ser bonzinho. Exatamente. Não basta a boa intenção, como diz o ponto 337. É preciso ter ciência, conhecimento e idoneidade, capacidade, ponto 340, para conseguir ser sal e luz no mundo de hoje. E para defender a fé também, imagino. Claro, ponto 338. Por isso é que o estudo se torna uma obrigação grave, como diz o ponto 336. É fascinante essa ligação tão forte entre o intelectual e o espiritual. E depois temos outro tema que aparece bastante, a vida de infância espiritual. Sim, um conceito central também. O ponto 892, por exemplo, destaca a confiança filial. Sou filho de Deus. E o 887 aconselha a lidar com as nossas falhas como uma criança que parte algo e vai logo ter com o pai. Parece quase contraditório com a exigência que vimos antes. Mas é um contraponto fundamental, eu acho. Essa infância não é infantilidade, atenção, nem afeminamento, como ele próprio esclarece no ponto 888. Certo, então o que é? É antes simplicidade, abandono confiante em Deus, ponto 884. É humildade radical, aquela ideia de se sentir lixo perante Deus, no ponto 605. Forte também. E é também audácia para pedir, como no ponto 403, quero isto ou aquilo. É a confiança total de um filho no pai. Percebo. E para irmos terminando, a perseverança. O ponto 983 é muito citado. Começar é de todos, perseverar de santos. Lapidar, de facto. E o último ponto do livro, o 999, dá o segredo. Qual é o segredo da perseverança? O amor. Enamora-te e não o deixarás. E usa aquela imagem do borro da nora, sempre no mesmo passe. Sim. O ponto 998 ilustra a constância necessária. Portanto, a perseverança Nasce do amor e da decisão firme. Ponto 995. Não só do entusiasmo inicial que passa depressa. Ponto 994. é isso que permite superar o desalento, ponto 988, ou a frieza interior, ponto 996, que são vistos como provas, não como um sinal para parar. Bem, foi uma passagem intensa por algumas ideias fortes de caminho. São conselhos muito diretos, não é? Sem palhinhos quentes. Exato, para quem procura viver a fé de forma radical no dia-a-dia. E fica a reflexão, talvez. Como é que estas máximas sobre vontade férrea, obediência, estudo como oração, esta confiança de criança, como é que isto ressoa hoje? Num mundo que valoriza tanto a autonomia, o ceticismo, o questionamento, a proposta de santificação através das realidades terrenas, do trabalho, das relações, continua a ser um desafio muito atual, não acha? Sem dúvida, um desafio central. Para quem quiser aprofundar, vamos deixar, como sempre, material complementar na descrição. Vale a pena explorar. Fica então o convite para aceder a esse conteúdo. E por hoje é tudo. Até à nossa próxima análise. Até à próxima.